Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa. Vamos falar sobre a Lei 16.890 de 2018, que cria o programa Lições de Ética e Cidadania no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública e Privada de Ensino do Estado de São Paulo. Dentro do tema, vamos falar sobre os recentes acontecimentos no cenário político, os direitos do cidadão de acordo com a Constituição Federal e a importância de uma disciplina que aborde todas essas questões nas escolas. Por isso, nosso bate-papo de hoje é com o historiador Daniel Carvalho de Paula. Daniel, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa de hoje. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Carolina. Obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante como a política e a educação política no Brasil. Para a gente, então, começar, vamos citar, aos nossos telespectadores alguns acontecimentos recentes no cenário político do nosso estado e também do país. A gente está visualizando, observando algumas manifestações contra o resultado das eleições, Pessoas que estão insatisfeitas aí com o resultado dessa última eleição em 2022. Por que a gente está visualizando isso, Daniel? Há uma explicação? Isso está acontecendo de maneira mais recorrente no nosso país? Traçar uma linha do tempo até esse momento, de fato, nessas manifestações que a gente consegue visualizar atualmente. Bom, o Brasil, historicamente, é um país que convive com conturbações de cunho político desde a colônia até os dias de hoje, Então, historicamente falando, é um equívoco a gente partir do princípio que o Brasil tem um cotidiano pacífico e que o povo nunca se manifestou contra o Estado ou contra os seus líderes ou contra lideranças locais, A verdade é que, olhando para a história e para aqueles que se dedicam à história destes motins, revoltas, conflitos, revoluções, é muito recorrente na história brasileira que o povo se manifeste e que ele tome as ruas. Só que também é tão recorrente e tão comum quanto a ação do Estado para desbaratar essas revoltas, esses motins, essas revoluções, essas manifestações. O Estado, dotado de monopólio sobre a justiça e sobre a violência, ele atua, e historicamente ele atua no sentido de desbaratar, de coibir esse tipo de manifestação, principalmente quando ela tem um cunho violento. Nos últimos tempos, nós vimos no Brasil moderno, no Brasil contemporâneo, daquilo que a gente pode chamar de Nova República, que é o período da redemocratização a partir do fim da ditadura militar e a presidência do José Sarney, e a partir da presidência do José Sarney, as presidências eleitas pelo povo a partir daí. Esse período da redemocratização, nós vimos que em diversos momentos o povo tomar as ruas em protestos e em manifestações. As manifestações dos caras pintadas, por exemplo, contra o Collor e pedindo o impeachment do presidente Collor, que não chegou a ser impedido, porque ele resignou o cargo antes de ser propriamente impedido. Nós tivemos outras tantas manifestações durante os dois governos do Fernando Henrique Cardoso, durante os governos do presidente Lula, até as grandes manifestações a favor do impeachment, primeiro a favor de melhorias que não estavam necessariamente associadas ao impeachment da presidente Dilma, questões econômicas, e depois essas manifestações se tornaram manifestações, em alguma medida, pró-impeachment da presidente Dilma, até que ela finalmente foi processada pela Câmara e, então, é impedida. Mas essas manifestações, elas não são incomuns. É que, ultimamente, nós temos visto uma geração da internet, das redes sociais, convocarem essas manifestações de maneira mais recorrente e se utilizarem desses métodos, que são legítimos desde que não infrinjam os direitos de outros cidadãos e nem façam uso ilegal da violência, obviamente. Então a gente vê que essa movimentação que a gente visualiza nas manifestações, de fato manifestar é um direito de todos. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma manifestação
que põe em xeque os resultados das urnas, né? Pede aí uma recontagem. A gente pode dizer que o nosso sistema de votação aqui, também de apuração, é um dos mais seguros de todo o mundo, né, Daniel? Sim, todas as evidências mais autorizadas apontam para a segurança do sistema eleitoral brasileiro, que é auditado por instituições nacionais e estrangeiras, né, antes, durante e depois dos pleitos, e é um sistema que funciona há décadas, né, elegeu diversas das autoridades políticas que hoje contestam as próprias eleições, né? Então existe até aí uma contradição em termos, contestação do sistema eleitoral por pessoas que fizeram carreira política, sendo alçadas ao posto de representantes do povo através deste mesmo sistema, né? E esse sistema é estudado ao redor do mundo, né? O sistema brasileiro de eleições, ele é um caso de estudo, de observação em diversos países do mundo, porque ele funciona muito bem, né? Apesar das pessoas, apesar de existir um grupo que tenta contestar a validade desse sistema, né? Nenhum sistema é perfeito, mas daí a contestar todas as eleições e todos os pleitos, isso já é um salto que é motivado por um sentimento de consternação, de frustração pelos resultados da eleição, mas também da falta de realização, da falta de percepção de que atentar contra as eleições de maneira leviana significa atentar contra as instituições democráticas que tão duramente foram estabelecidas, né? O processo de estabelecimento de instituições democráticas no Brasil, principalmente a partir da Constituição Cidadã de 1988, é um processo penoso, duro, né, que se fez com bastante dificuldade e tentando mobilizar forças políticas bastante contraditórias, né? Então, atentar contra essas instituições democráticas de forma leviana, de forma autoritária, significa justamente uma falta de percepção e até mesmo uma ignorância da nossa história recente e também um sentimento antidemocrático, né, que é típico também de uma política que não é baseada no império da lei, né, e sim baseada no poder carismático do líder, né? Então, nós podemos recorrer aqui ao pensamento do Weber, por exemplo, e pensar nessa transição de uma autoridade de tipo carismático, que é aquela que no Brasil se faz de maneira tão visível, os líderes eles governam como um pai, né, de forma paternalista, carismática, focando o poder na sua pessoa, na entidade pessoal, e o poder, a autoridade de tipo burocrático ou legal, que seria um passo adiante, né? Que seria a constituição dos poderes baseados na letra da lei e não baseado na pessoalidade. Este salto entre a autoridade carismática para uma autoridade legal, burocrática, esse salto nós temos dificuldade de fazer no Brasil, principalmente o público mais geral, que é um público que não tem essa educação cidadã no seu cotidiano e acaba, portanto, abraçando valores que são antidemocráticos e que contradizem o seu próprio direito de se manifestar, né? Então, as pessoas muitas vezes não percebem que elas podem se manifestar, podem protestar, podem acionar as instâncias legislativas, por exemplo, ou judiciárias, se sentem lesados pelo governo, elas não entendem que isso só é possível no Estado democrático de direito, né? Então, quando você usa da sua prerrogativa, do seu direito de protestar, né, seu direito de agremiação política, de exercício do poder político e dos direitos políticos, você faz isso porque as instituições democráticas existem e porque essas instituições democráticas têm valor imenso, não é? Então, atentar contra elas significa atentar contra o seu próprio direito de protesto, né? Em uma ditadura ou em um estado de sítio ou em um estado de exceção que seja, não exatamente uma ditadura propriamente dita, os seus direitos fundamentais serão diminuídos, os seus direitos fundamentais poderão ser até mesmo cancelados. Então, até aquele direito que te dá a possibilidade de
de protestar contra os resultados da eleição, por exemplo, não estão garantidos num Estado que não seja um Estado democrático de direito. Então, existe aí uma contradição em termos. Muitas vezes, o discurso que a gente percebe de muitos manifestantes, principalmente aqueles que são líderes, você vê que eles são cabeças desses movimentos e que instigam esses movimentos, e que muitas vezes nem lá estão, pessoalmente nesses lugares, essas pessoas dizem que, na verdade, elas é que estão defendendo a democracia, porque a democracia está baseada em eleições que sejam justas. Bom, nada que de fato se comprove, e que tenha autorização, diga que pode dizer ou pode comprovar que as eleições não foram justas. Então, atentar contra as eleições significa, sim, atentar contra a democracia. Daniel, essa figura carismática, né, que a gente acaba atribuindo aí ao representante político dos poderes aqui no nosso país, de fato pode ser um dos motivos para essa polarização, né? Porque há essa questão muito da identificação e também algo muito pessoal que a gente traz e não atribuindo a questão da figura aí burocrática que o senhor trouxe para a gente. Então, a gente ter essa visão aí dos líderes governamentais, dos representantes do governo, de fato, ajudou aí até essa polarização que a gente tem visualizado com muito mais frequência no nosso país? Com certeza. Eleições apertadas não significam algo ruim necessariamente. Eleições apertadas, pelo contrário, significam engajamento, significam que as pessoas estão dispostas a lutarem pela sua visão de mundo e por aquilo que elas acreditam. Então, a polarização não se expressa necessariamente em eleições apertadas. Pelo contrário, a alternância no poder, ela é salutar, ela é bem-vinda na democracia. O que não é salutar e não é bem-vindo é o autoritarismo, É quando surgem figuras autocráticas, ou seja, figuras que querem governar pelo seu próprio braço e se valem do seu carisma, mas principalmente se valem de um sentimento de adversarismo. Então, o que aconteceu ultimamente no Brasil, é que na política se aplicou um princípio que se aplica na guerra, É um princípio bélico. Na guerra, o seu inimigo precisa ser eliminado. Afinal de contas, na guerra, ou é matar ou é morrer. Mas na política, não é assim. Na política, o lado oposto, ou a oposição, o outro partido, não é inimigo, é adversário. E deve ser derrotado nas urnas, para que a sua vontade seja feita. E uma vez derrotado nas urnas, aqueles que se opuseram eleitoralmente passam a compor uma oposição legal, uma oposição burocrática, uma oposição baseada na lei, baseada nas rotinas e nos procedimentos legislativos, baseado naquilo que nós temos de melhor na política, que é a participação popular na política por meio de seus representantes eleitos. Ou seja, qualquer manifestação, qualquer movimentação que procure cancelar o funcionamento normal das instituições é algo temerário, e é algo que aponta para essa figura autocrática de um líder que procura, por meio das emoções, corromper as instituições democráticas lentamente. É uma guerra de narrativas também. O líder carismático, ele é, em geral, historicamente, um bom contador de histórias. Ele é um bom contador de histórias porque ele conta os fatos, ele narra os fatos de maneira a favorecer exclusivamente a sua visão de mundo e a garantir nos seus apoiadores o sentimento de inimigo, de querer aniquilar o outro e a oposição. Então, quando alguém usa da sua voz pública para pregar a inexistência de outro grupo, ele está usando um discurso belicoso. E quando você usa discurso de guerra, você necessariamente gera violência. Então, nós não podemos dizer que um discurso não possa gerar atos de violência.
ele pode sim e ele tem gerado, né? Então, quando a disputa eleitoral é feita de forma acirrada, de forma contundente, onde os líderes políticos debatem as suas ideias e até mesmo, vez ou outra, né, atacam-se mutuamente, isso tudo faz parte do jogo político. O que não deve fazer parte do jogo político, obviamente, é a fomentação, o fomento da violência. Né? Quando você quer causar no outro um engajamento violento e contrário às instituições democráticas. Né? Historicamente, por exemplo, no Brasil recente, quem não passou a faixa de presidente para o seu sucessor foi o Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. Né? Então, esta transição, mesmo que tensa, da faixa de presidente, ela precisa ser feita de maneira democrática para expressar para as pessoas, para expressar para o grupo dos brasileiros, né, para expressar para a nação de que as instituições estão no lugar, que elas estão funcionando e que, apesar de eu estar descontente com algum resultado eleitoral, não para por aí. A política não acontece apenas de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, porque nós temos aí 2 instâncias eleitorais, né? A política ela se dá no cotidiano. As pessoas vão cotidianamente fazer política através das suas ações, através das suas falas, dos seus discursos. Mas nós, ultimamente, vivemos uma polarização que é baseada na violência e em narrativas mentirosas, né, dos mais diversos aspectos. Né? Isso tudo começa quando você transforma o jogo político em uma terra arrasada. Né? Existe uma máxima em política que diz, que é mais ou menos inspirada na física, não é? Que dois corpos políticos não ocupam o mesmo espaço no espectro político. Então, quando um partido mais à esquerda ocupa a posição de centro, ele ocupa a presidência da República, por exemplo, como foi o caso do presidente Lula, principalmente no segundo mandato, etc., ele acaba por empurrar aqueles que eram partidos de centro para a sua direita. Né? Então, existe uma radicalização. Isso é normal, mas quando isso se transforma numa cultura política, onde o outro é visto sempre como inimigo e não como aquele que exerce a oposição de maneira salutar, isso vai gerar um discurso polarizado que é infrutífero. Né? Não é toda a polarização que é ruim, mas esse tipo de polarização política infrutífera e violenta, essa sim corrói lentamente as instituições democráticas. Daniel, em uma das suas respostas, né, você trouxe que as manifestações elas são legítimas desde que não fira, então, o direito individual e coletivo das outras pessoas, né? Então, a gente vê algumas manifestações que estão bloqueando rodovias, impedindo o direito de ir e vir. Isso é um exemplo, por exemplo, de uma manifestação que seria ilegítima, podemos dizer. Quais direitos essas manifestações elas devem respeitar para, de fato, serem constitucionais? E aí eu já aproveito para emendar também a importância exatamente de se ter uma legislação e uma disciplina, né, que obriga as escolas a terem, então, o ensino de cidadania e ética, justamente para não restar essa dúvida, né, de quando uma manifestação pode ser legítima ou não. Bom, o direito de ir e vir, o direito de locomoção, né? O direito de ir e vir é uma forma mais comum, mais popular. O direito de locomoção é um direito fundamental. Ele está prescrito no artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Bom, o direito de locomoção, ele não é absoluto. Ele tem as suas circunstâncias limitadoras. Por exemplo, em estado de defesa, quando existe uma catástrofe natural, por exemplo, o Estado pode declarar estado de defesa e aí esse direito pode ser limitado. Né? Em estado de sítio, que é uma forma mais grave, né, um passo mais grave do estado de defesa, estado de sítio, também o direito de locomoção fica limitado. Mas em situações comuns, em situações de paz, né, ou em que nós não estamos numa catástrofe natural, por exemplo, como pandemia, ou como um furacão, um terremoto, uma enchente, um deslizamento de terra, seja lá o que for, né, não havendo essa quebra extrema da normalidade, o direito de locomoção ele tem que ser respeitado. Né?
ele tem que ser garantido. Agora, é também ingênuo nós dizermos que manifestações que não causam conturbação no cotidiano das pessoas são manifestações tão eficazes. Os grupos sociais já, obviamente, perceberam, e isso é histórico, né? Desde as greves mais antigas, né? Lá na Praça da Greve, daí vem a palavra greve, era uma praça chamada Praça da Greve, né? Lá na França. Desde das manifestações mais antigas, ficou claro que você conturbar o andamento normal da cidade, principalmente, que o espaço urbano é esse espaço privilegiado da manifestação política, da manifestação social, que conturbar o andamento geral das coisas é que traz os holofotes para determinada manifestação. Então, é uma tática comum que haja alguma conturbação. Agora, essa conturbação precisa ter limites. Essa conturbação precisa ser combinada. Por isso que muitas manifestações ocorrem combinadas, ou seja, ocorrem informadas às autoridades públicas, para que os manifestantes tenham segurança na sua manifestação, para garantir o direito de manifestação. E para isso, para que isso ocorra, esses manifestantes têm que respeitar determinadas regras. Então, por exemplo, numa manifestação não combinada, você pode gerar problemas de abastecimento, você pode gerar problemas de abastecimento de suprimentos de hospitais, por exemplo, como aconteceu e nós vimos acontecer nesses últimos dias. Isso tudo gera não uma conturbação combinada e uma conturbação normal do cotidiano. Não, gera um problema grave de infringir o direito de outras pessoas e até mesmo o direito à vida, por exemplo, de alguém que está esperando um remédio ou um transplante em um hospital. Né? Então, veja, essas manifestações que procuraram impedir, por meio da força e da violência, né, o fluxo em rodovias, vias principais, sem nenhuma forma de respeito, sem nenhuma combinação, isso só foi feito depois, quando as autoridades chegaram nos locais, e em alguns lugares conseguiram liberar uma pista para que possa haver o trânsito de carros essenciais e viaturas essenciais. Até que isso ocorresse, essas manifestações, elas são ilegais, elas estão infringindo outros tantos direitos. O direito de manifestação não pode infringir o direito de locomoção de outras pessoas de maneira ilimitada. Alguma limitação na locomoção existe quando há uma manifestação. Nós não podemos achar que as manifestações vão ocorrer, e mesmo que elas ocorressem, por exemplo, numa arena de futebol, totalmente constrita num único espaço, elas ali poderiam infringir o direito de locomoção brevemente das pessoas que querem transitar por aquele lugar, por exemplo. Né? Então, não é razoável que a gente afirme que as manifestações ocorram em espaços circunscritos, fora da cidade ou em lugares descampados, por exemplo. Aí essas manifestações não terão quase eficácia nenhuma. Né? Por isso, elas ocorrem em lugares que geram alguma conturbação. Por exemplo, na Avenida Paulista, ou na Rua da Consolação, ou em áreas públicas, onde elas são visíveis, onde elas chamam a atenção da mídia. Tudo isso é normal. O que não é normal é o uso da violência, a vedação total e completa do direito de outras pessoas de irem e virem e de se locomoverem com liberdade. Né? Isso é que não é normal. É o exagero e a falta de combinar, né, a falta de entrar em um consenso com as autoridades para que essas manifestações ocorram em segurança. Como eu disse, manifestar-se de maneira frustrada contra o resultado das eleições, demonstrando a sua insatisfação, isso é uma coisa. Outra coisa é que essas manifestações peçam, por exemplo, por intervenção militar, evocando um artigo 142 que nada tem a ver com intervenção militar, que nada tem a ver com um suposto direito, um suposto mandato das Forças Armadas de agirem como poder moderador. Isso, pela teoria constitucional mais autorizada, não existe. É ilegal. E aqueles que se manifestam a favor dessas coisas, em geral, conhecem mal a Constituição, conhecem mal a legislação e
não estão, e muitos, a maioria, é lógico que alguns fazem sabendo o que estão fazendo, mas uma maioria não está a par, né, de conceitos fundamentais da democracia. Daí a importância da educação para a cidadania, né? Educação para a cidadania. Veja, o que seria o melhor dos mundos? Que não fosse necessário uma lei que imponha à escola um componente curricular que fale especificamente disso. Mas o que a gente percebe é que isso não está sendo ensinado da maneira como deveria, ou isso não está sendo uma pauta dentro das escolas e precisa ser, porque é importante para a nação, né? Formar o cidadão. E não é um nacionalismo exacerbado, né? Que gera um sentimento de superioridade a outros povos, superioridade aos nossos vizinhos, por exemplo. Não é esse tipo de nacionalismo, mas é um nacionalismo cidadão, né? Daqueles indivíduos que reconhecem os seus deveres diante do país e também os seus direitos. Por isso, uma iniciativa como essa, como das lições de ética e cidadania, são importantes e podem ter um efeito bastante construtivo nas próximas gerações, né? Porque, como nós vemos, por exemplo, as gerações presentes são muito mais conscientes quanto ao meio ambiente. Por quê? Porque isso foi curricularizado, está nos currículos de biologia, de ciências, de geografia, né? Então, isso já foi, as crianças já estão mais cientes e conscientes desses fatos, dessas necessidades. Então, se, de fato, essa lei for aplicada de maneira correta, não de maneira enviesada e partidária, mas discutindo a lei, a Constituição, discutindo os conceitos gerais e até mesmo a história da democracia, né, você vai ter gerações, né, no futuro que não colocam a democracia como algo descartável, né, que não veem a democracia como algo menor, menos importante, mas que veem a democracia como uma cláusula pétrea, ou seja, como uma coluna sustentadora da vida social e política. Então a gente vê a importância, né, do acesso à informação, a esse conhecimento, né, mesmo que de forma feita através de uma legislação que obrigue as escolas a prestarem esse tipo de disciplina, mas a gente pode perceber, né, o quanto isso é importante aí para as próximas gerações terem esse conhecimento e não restar dúvida quanto aos seus direitos e deveres. Daniel, agradeço a sua participação no Conexão Legislativa de hoje. Deixo um espaço para o senhor deixar a sua consideração final. Bom, eu acho que a mensagem que fica, né, para quem está ouvindo, não é, e para as pessoas de boa fé, é que a frustração com a política é normal, ela ocorre sempre, né? Mesmo que você tenha votado pelo presidente eleito, né, e isso não significa que você vai passar 4 anos feliz e contente com tudo que vai acontecer no Brasil. Seria ingenuidade achar isso, né? A política não é fácil, ela exige acordos, ela exige concessões, ela exige que você estude, que você se informe. A vida política seria muito simples, né, se ela não exigisse a participação de ninguém e alguém ilustrado ou uma instituição extremamente inteligente fosse capaz de fazer tudo funcionar da melhor maneira possível. Mas isso não existe, né? Isso não existe. O Churchill, que também não é das figuras mais benquistas, né, uma figura polêmica, mas ele tem uma frase lapidar, algo parecido com isso que eu vou dizer. Ele diz assim, ó, a democracia é um sistema imperfeito. São muitas as imperfeições da democracia. Mas de todos os sistemas conhecidos, até hoje na história, e o Churchill conhecia muito bem a história, de todos os sistemas conhecidos, a democracia ainda é o melhor, apesar de imperfeito. Então, a democracia deve ser, sim, vista como algo a ser protegido, a ser considerado como uma coluna mesmo na vida social, como eu disse, porque sem a democracia, o que resta é o autoritarismo, é a ditadura do mais forte, do mais rico,
do mais inteligente em termos de educação, né, daquele que teve mais oportunidades, e não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, né, e temos de ter oportunidades, educação, temos de ter saúde. Então, essas coisas que estão lá prescritas no artigo 5º da Constituição, elas só vão se concretizar para todos os brasileiros quanto mais forte for a nossa democracia. Não existe salvação fora da democracia. Daniel, agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Conexão Legislativa de hoje, trazendo a importância, né, de se levar aos alunos lições sobre ética e cidadania. Contamos também um pouquinho sobre o cenário atual político do nosso país. Agradeço a todos vocês que estão assistindo e nos deram audiência hoje. E se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!